Olá pessoal, eu quero falar com vocês de uma leitura sensacional que eu fiz, que é desse autor americano Carl Becker. Eu li em inglês, mas existe uma edição em português, A Cidade Celestial dos Filósofos do século XVIII. Eu cheguei a esse livro através de um outro livro de Isaiah Berlin, sobre as raízes do romantismo. Então, ali naquele livro, Isaiah Berlin, ele contrapunha o romantismo ao iluminismo do século XVIII. Ele dizia que o romantismo era uma reação ao excesso, ao lugar excessivo que a razão ocupou no século XVIII. E ele mencionava esse trabalho histórico do historiador Carl Becker, um historiador das ideias. É um livro riquíssimo, né? Um livro de filosofia e realmente me acrescentou bastante. E basicamente aqui, o Carl Becker, primeiro ele tem uma discussão muito interessante sobre a mudança do paradigma religioso para o paradigma científico. Isso ele localiza no século XVIII, né? Esse século, vamos dizer, principal do iluminismo. E ele dá uma explicação fantástica, ele faz umas citações de São Tomás de Aquino, mostrando que a crença em Deus era um pressuposto lógico. Todas as outras questões eram pensadas a partir desse pressuposto. E ele diz que depois do iluminismo, por mais que nós tenhamos a religião como uma escolha individual, a crença em Deus ou a adesão a um credo religioso, a sociedade, a cultura, né, o nosso trabalho intelectual, nossa compreensão do mundo, ela não está mais submetida a essa lógica do pensamento religioso. É a lógica científica, experimental, que é a principal, né? A qual nós recorremos e que de alguma forma está arraigada em nós. Nós precisamos, nós endossamos essa lógica da experimentação, né? Enquanto a ideia de Deus, a ideia da religião é algo que acaba ficando, mesmo que haja uma expressão pública das religiões e das crenças, mas isso de alguma forma já não interfere tanto no funcionamento da vida social. É mais ou menos isso que ele fala no primeiro capítulo, que ele chama de climas de opinião. Achei muito bem explicado, né? Muito convincente. E depois ele fala de mais algumas características do iluminismo, né? Ele está falando do século XVIII, está falando do século na França, de Montesquieu, de Rousseau, de Diderot, de Condorcet, né? Do Barão de Rothbard, Helvétius, outros filósofos iluministas, sem falar no iluminismo de outros países, né? Poderíamos falar em um iluminismo britânico com Hume, por exemplo, que era um escocês, David Hume, e outros, né? Adam Smith. Podemos falar num iluminismo americano também, com os pais fundadores da República Americana. E então ele vai em busca de
características do iluminismo. E ele fala, por exemplo, na ideia da razão, né? A razão realmente, os homens passam então a buscar explicações racionais do mundo físico, onde as ciências naturais tinham tido um sucesso espantoso desde o século XVII, com Newton, Galileu e outros, né? Os homens levam essa ideia de racionalidade para as humanidades, né? Então nós vamos ter todas as teorias sobre o Estado, né? O contrato social, o justnaturalismo, a filosofia também ela é então perpassada por essa racionalidade crítica. Então a razão tem um papel fundamental, né? E a natureza também. Os filósofos do século XVIII falam muito na natureza do homem, na natureza das coisas, né? Como uma forma de se contrapor à religiosidade. Essa é uma outra característica que eu vou ainda mencionar. Então a natureza é sempre invocada, né? Os homens devem buscar uma vida conforme a natureza, uma vida individual, uma vida social. Então esse termo natureza será muito frequente nos textos dos iluministas, como mostra com citações o Karl Becker. E nós no direito temos o justnaturalismo nessa época, o chamado justnaturalismo moderno, que é baseado na ideia de direitos naturais do homem. Então, mais uma vez, a natureza é invocada aqui para justificar, para endossar uma proposta jurídica, política e revolucionária, não é? Porque o iluminismo está na base das principais revoluções liberais e principalmente da Revolução Francesa, que é a mais radical dessas revoluções liberais, né? A que teve uma influência maior em toda a Europa e em todo o mundo. Então o justnaturalismo está dentro dessa ideia de natureza, né? Então eu falei da razão, da natureza, né? E também esse anticlericalismo, né? Os iluministas em geral, eles são filósofos ou deístas, com D de dado. O que é o deísta? É alguém que acredita sim num Deus, mas que esse Deus não interfere na vida humana. Então, ou eles são deístas, como talvez Voltaire, por exemplo, ou eles são ateus realmente, como o barão de Holbach, o Holbach, né, com nome alemão, mas que era um francês, Lametrie e outros iluministas que são ateus. Então a rejeição da religião tradicional, o anticlericalismo é também uma característica marcante do iluminismo e da Revolução Francesa em particular. E Voltaire é um anticlerical, não é? Na sua luta contra a infame Igreja Católica, na sua luta contra as perseguições de cunho religioso, né? O caso Calas e outras polêmicas em que Voltaire intervém com a sua crítica à Igreja Católica, né? E a sua defesa de um novo modo de viver que inclua a liberdade de crença, de consciência e também de religião. Mas ele é certamente um crítico, não é, da religião, e se insere nesse anticlericalismo do iluminismo. E o livro tem muitos aspectos, é difícil de resumir,
Mas por que ele se chama a cidade celestial dos iluministas, vamos dizer assim? Porque Karl Becker vê um certo conteúdo religioso nas crenças dos iluministas, não é? Apesar da rejeição da religião e do Deus tradicional, para Karl Becker, esses homens e filósofos estão imbuídos de um sentimento religioso, que é o sentimento da verdade, né? E isso Isaiah Berlin vai destacar esse objetivismo moral, né? A crença numa verdade, a crença na evolução do homem, moral também, política, né? Então, os iluministas tinham essa crença, né? Essa certeza de que o homem ia progredir, ia evoluir em certo sentido com o uso da razão, né? E iria finalmente inaugurar uma era de bem-aventurança, né? Algo como um paraíso terrestre. Então, é por isso que ele fala em cidade celestial, porque ele identifica nesses iluministas, né, esse sentimento de uma missão histórica de livrar a humanidade da opressão representada pelo antigo regime, e inaugurar uma nova era de bem-aventurança baseada na razão humana e que levaria à felicidade geral, levaria a um futuro paradisíaco, como em algum momento se fala aqui. E é claro que isso atrai a crítica, porque quem está imbuído de uma verdade, seja religiosa ou política, acaba sendo alguém capaz de cometer, digamos assim, atos de violência, né? Barbaridades em nome de sua verdade. As religiões fizeram muito isso, mas também, né, as ideologias. Então, digamos que, apesar de não usar esse termo, Karl Becker fala dessa ideologia do iluminismo, né, que era, de alguma forma, tinha traços, né, substituía, né, os aspectos da religião tradicional, né, com os seus dogmas, com os seus deuses, seus heróis, né, e com a perspectiva da posteridade, das gerações futuras, do mundo futuro, né, pelo qual valia a pena lutar, valia a pena se sacrificar, porque esse mundo futuro seria de bem-aventurança. É nisso que Becker baseia, digamos, o seu raciocínio e, claro, esboça aqui uma crítica, porque esses homens estavam, de alguma forma, imbuídos de um certo fanatismo, né, parecido com o fanatismo religioso, e isso pode ter levado, pode explicar a violência, né, tremenda com que foi feita a Revolução Francesa, sobretudo na sua parte conhecida, no seu período conhecido como o terror revolucionário, que é o terror de 1793 com Robespierre. E para finalizar, nas últimas páginas, Becker está escrevendo aqui em 1932, né, quando já tinha havido a Revolução Russa de 1917 e quando Stalin já estava no controle da União Soviética. E Becker, então, dedica algumas páginas ao comunismo, ao marxismo no final. E diz, mais ou menos, né, diz, né, de forma
aproximada, que o marxismo, ele herdou essas características, entre aspas, religiosas do iluminismo, também acreditando, né, nesse progresso da humanidade, nessa evolução histórica que levaria a uma redenção da humanidade, que levaria a um novo tempo e a um novo homem, né? Como me parece que essa expressão do novo homem foi pelo menos bastante usada por Mao Tse Tung na China, o surgimento do novo homem. Então, esse caráter ligaria o iluminismo ao socialismo, ao marxismo, né, que de alguma forma comungam desse enaltecimento da razão, da ciência, né, dessa objetividade de acreditar que existe uma verdade sobre a natureza humana, sobre a história, particularmente sobre a história, né, uma verdade sobre a evolução histórica do homem, que seria um caminho de libertação, que já era anunciado ali por Rousseau e por outros iluministas, né? Mas o que acontece é que todos esses projetos, eles naufragaram de alguma forma. A própria Revolução Francesa mostrou toda a sua violência, né? Não, claro, trouxe progressos, e nós somos filhos da Revolução Francesa em termos jurídicos e políticos, mas trouxe também, né, uma carga muito grande de sofrimento, de violência. Não foi, digamos, aquele caminho que parecia desimpedido em relação a esse novo mundo com que sonhavam os iluministas. E isso levou a uma reação intelectual, que foi justamente o romantismo, né? O romantismo que quer resgatar as tradições, o romantismo que de alguma forma vai resgatar aspectos contrários ao iluminismo, né? E o século XX, de alguma forma, acaba por enterrar a ideia do progresso, a ideia dessa sociedade utópica de bem-aventurança, né, com as guerras mundiais, com o Holocausto, né, com todos os genocídios do século XX, que mostraram que a razão humana não triunfou, né, e que nos coloca numa situação de fracasso, vamos dizer, de alguma forma, de algumas perspectivas do iluminismo. Não de todas, evidentemente. Eu penso que ainda a herança do iluminismo é muito importante, é mais positiva do que negativa, mas nessa medida do que se previa, os filósofos, né, les philosophes, como se diz, do século XVIII, a sua cidade celestial permaneceu uma utopia.